Oi gente, eu sou a Marina Sestito, coordenadora de redação do Estude. Hoje a gente vai fazer a análise da proposta Mortalidade Infantil no contexto brasileiro. Vocês acham que a mortalidade infantil é um problema no Brasil? Vocês acham que a gente precisaria resolver essa questão? Isso existe no Brasil? Isso afeta as pessoas? Isso é um problema por quê? Vamos tentar pensar como justificar a necessidade de resolver essa questão, já que a gente sempre precisa partir de um problema a ser resolvido quando a gente se propõe a tratar uma redação do Enem, certo? Bom, vou começar então com o direcionamento padrão do Enem, que diz pra gente o que vai ser avaliado na correção. Então a gente tem, a partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, então com base nos textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, nessas duas coisas, redija o texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema mortalidade infantil no contexto brasileiro. Então a gente precisa tratar de mortalidade infantil, não dá pra só falar que as pessoas morrem no mundo e tá tudo certo, a gente precisa falar de mortalidade infantil. E a gente precisa fazer o recorte disso para o Brasil. Ah, mas na África tem muitas mortes de crianças, tem muita mortalidade infantil na África. Ok, que péssimo. Mas no Enem a gente vai precisar resolver esse problema no contexto brasileiro, tudo bem? Então fiquem muito atentos a isso. Tentem manter o recorte temático de mortalidade infantil no contexto brasileiro. Isso é muito importante, tá bom? Apresentando a proposta de intervenção, então tentando resolver essa questão e respeitando os direitos humanos. Não podemos falar, por exemplo, que tudo bem, não tem problema nenhum matar crianças, porque elas estariam aí estorvando o mundo mesmo. A gente precisa respeitar os direitos humanos e não partir de nenhuma ideia que fira o direito à vida, direito à liberdade, direito a todas essas coisas que são direitos humanos. Certo? Então, vocês precisam também selecionar, organizar e relacionar de forma coerente e coesa argumentos e fatos em defesa do ponto de vista de vocês. Então, argumentos, análises e fatos, dados concretos. Trabalhem com essas duas coisas, sempre lançando mão tanto das informações que estão nos textos motivadores, quanto daquelas outras coisas que vocês construíram ao longo da formação escolar de vocês. Tudo bem? Aqui a gente tem então dois textos na coletânea sobre esse tema. Um deles é um texto curtinho que vai explicar o que é esse negócio aí de mortalidade infantil, caso você ainda não esteja sabendo sobre isso. E aí no segundo texto a gente tem alguns dados que vão sustentar a defesa do ponto de vista de vocês. Lembrando que se a gente se propõe a fazer um texto dissertativo argumentativo, como solicitado pelo Enem, a gente precisa ter um ponto de vista, a gente precisa fazer um texto dissertativo argumentativo, a gente precisa ter um ponto de vista e argumentar para defender esse ponto de vista antes de resolver essa questão, tá bom? Muita atenção a isso então. Texto 1. A taxa de mortalidade infantil é obtida por meio do número de crianças de um determinado local, cidade, região, país, continente, que morrem antes de completar um ano a cada 1.000 nascidas vivas. Então, a cada 1.000 crianças nascidas vivas, quantas crianças morrem antes de completar um ano? Isso é o que a gente vai averiguar para poder chegar à taxa de mortalidade infantil de uma determinada região. Tudo bem? A gente tem esse problema no Brasil? A gente tem crianças morrendo antes de completar um ano pelos mais diversos fatores que a gente já vai discutir agora? A gente tem isso? Isso é um problema no Brasil? Isso afeta a sociedade brasileira? Isso é um problema social? Se for um problema social, a gente vai precisar discuti-lo e enfrentá-lo e propor soluções para resolvê-lo na proposta de intervenção. Esse dado é um aspecto de fundamental importância para avaliar a qualidade de vida, pois, por meio dele, é possível obter informações sobre a eficácia dos serviços públicos, tais como saneamento básico, sistema de saúde, disponibilidade de remédios e vacinas, acompanhamento médico, educação, maternidade, alimentação adequada, entre outros. Então, se a gente conhece esse dado de mortalidade infantil, se a gente vê quantas crianças estão morrendo antes de completar um ano de vida, a gente consegue entender como é que estão essas outras coisas. A gente consegue entender como que tá o saneamento básico daquela região que tem determinada taxa de mortalidade infantil. A gente consegue saber como está o sistema de saúde, como está a disponibilidade de remédios e vacinas, como que está o acompanhamento médico, a educação, a maternidade, a alimentação
das pessoas e dentre outros fatores. Por que a partir desse dado a gente consegue entender esses outros? Vamos tentar pensar isso. Por que se eu sei qual que é a taxa de mortalidade infantil de uma determinada região, eu consigo avaliar a disponibilidade de remédio, consigo avaliar o saneamento básico, consigo avaliar essas outras coisas? Por quê? Porque essas outras coisas, elas interferem na mortalidade infantil. Se você tem um saneamento básico, tem saneamento básico naquela região, se você tem uma alimentação adequada, se você tem acompanhamento médico, disponibilidade de remédio e vacina, a taxa de mortalidade infantil tende a cair. Se você não tem essas estruturas básicas, a taxa de mortalidade infantil tende a crescer. Então, se você consegue avaliar esses fatores a partir de uma análise das taxas de mortalidade infantil, é porque isso implica em a gente consegue entender que a mortalidade infantil é influenciada por esses fatores. Então a gente já sabe de onde vem a mortalidade infantil, a gente já sabe de onde vem essas mortes de crianças que acontecem antes que elas completem um ano de vida. Então agora a gente já consegue problematizar as causas desse problema no Brasil. Já sei por que existe mortalidade infantil no Brasil. Coloquem isso na redação de vocês, tá? Por favor, vão anotando aí, pensem essas questões, tentem trazer essas discussões para o texto, porque isso vai fundamentar a construção da argumentação de vocês, certo? Esse é um problema social que ocorre em escala global. Aí aqui a gente já tem mais uma informação muito interessante. Tem mortalidade infantil em todo lugar do mundo. Mas no nosso texto a gente vai discutir a mortalidade infantil em todo lugar do mundo? Não, a gente vai discutir a mortalidade infantil no contexto brasileiro. Tenham isso em mente o tempo todo na hora de escrever essa redação. No entanto, as regiões pobres são as mais atingidas pela mortalidade infantil. Então, a gente tem mortalidade infantil no mundo inteiro, mas as regiões mais pobres do mundo têm uma maior taxa de mortalidade infantil. Entre os principais motivos estão a falta de assistência e de orientação às grávidas, a deficiência na assistência hospitalar aos recém-nascidos, a ausência de saneamento básico, desencadeando a contaminação de alimentos e de água, resultando em outras doenças, e também a desnutrição. Às vezes a criança nasce, mas aí ela morre por desnutrição antes de completar um ano de vida, e aí ela entra nessa taxa aí de mortalidade infantil, que indica esse monte de outros problemas que a gente teria aí, tudo bem? Então, pensem a mortalidade infantil, o índice de mortalidade infantil, como um indicativo muito importante de que essas outras coisas estão dando errado. Saneamento básico, acompanhamento médico, disponibilidade de remédio. Isso tudo está dando errado se a gente tem uma alta taxa de mortalidade infantil. Tudo bem? Isso ficou claro? Agora que a gente já entendeu mais ou menos onde se coloca essa questão, a gente vai pensar: tem mortalidade infantil no Brasil? Porque se não tiver mortalidade infantil no Brasil, eu não tenho por que escrever uma proposta de intervenção tentando resolver esse problema no Brasil. Se não tiver mortalidade infantil no Brasil, a gente não precisa fazer a proposta de intervenção. Mas, se esse tema, enfim, caísse no Enem, é porque ele seria um problema brasileiro, né? Ele é um problema brasileiro, então se ele for abordado no Enem, ele precisa ser enfrentado como um problema e precisa ser resolvido. Mas para eu poder resolver esse problema antes, eu preciso entender por que ele é um problema, se ele existe mesmo e o que manifesta, né, a existência desse problema. Quais que seriam os desdobramentos negativos de crianças morrerem antes de completar um ano de vida. E aí a gente tem, para ajudar a sustentar a argumentação de vocês, aqui no segundo texto, um gráfico que fala sobre a expectativa de vida ao nascer de 2014. É o dado mais recente que a gente tem. Se a gente não tem um dado mais recente do que esse, a gente vai trabalhar com esse dado como o dado atual. Tudo bem? Se a gente tiver uma pesquisa mais recente, a gente trabalha com um novo dado. Até então, a última pesquisa publicada é que é tida como a oficial, que manifesta a realidade atual. Certo? Então a gente vê que em Santa Catarina a gente tem uma taxa, isso é muito importante, gente. Aqui não é a taxa de mortalidade, aqui é expectativa ao nascer. Em Santa Catarina a gente tem uma expectativa de 78,4%. Expectativa de vida. Quando a criança nasce, ela tem uma expectativa de vida de 78,4%. Ela tem uma boa expectativa de vida. Quer dizer que a mortalidade infantil é baixa.
Tudo bem? Vocês entenderam isso? A gente precisa conseguir interpretar os gráficos. Senão vocês vão olhar para cá, ver essas listrona azul grande aqui em Santa Catarina e falar: nossa, taxa de mortalidade infantil em Santa Catarina é péssima. Nossa, as crianças estão morrendo muito em Santa Catarina. Não é, gente. Aqui é um gráfico sobre a expectativa de vida ao nascer. Que é bastante alta. Então, em Santa Catarina, a mortalidade infantil é baixa. Vocês entenderam isso? Como interpretar esse gráfico? Aí a gente vai vendo alguns estados brasileiros aqui e a gente vê, nessa pesquisa foi publicada pelo G1, e aí a gente vê que o Maranhão é o estado com a menor expectativa de vida ao nascer. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a taxa de mortalidade infantil no Maranhão, ela é muito mais alta do que a taxa de mortalidade infantil em Santa Catarina. Por quê? Porque a expectativa de vida ao nascer em Santa Catarina é muito maior do que a expectativa de vida ao nascer no Maranhão. Vocês entenderam? É assim que a gente vai interpretar esse gráfico e é com esses elementos que a gente vai trabalhar na hora de construir a argumentação. Vocês acham que Santa Catarina é mais, no geral, ela é um estado mais rico ou mais pobre do que o Maranhão? O que vocês acham? O que estava dizendo ali no texto acima? Que os lugares mais pobres, eles têm uma taxa de mortalidade infantil maior. Por quê? Porque tem menos saneamento básico, tem menos disponibilidade de remédios e vacinas, tem menos atendimento médico, tem todas essas coisas. Isso gera uma alta taxa de mortalidade infantil ou uma maior taxa de mortalidade infantil. Tudo bem? Vamos tentar, então, entender esses elementos, problematizar esses elementos, trabalhar esses elementos na hora de construir a argumentação e depois a gente vai tentar resolver esse problema. Como é que a gente resolve esse problema? A gente precisa envolver vários agentes nessa solução. A gente precisa envolver o Estado, ONGs, a população, a escola, muitas vezes, não só conscientizando sobre a necessidade de adotar algumas medidas que previnam a morte de crianças menores de 1 ano, mas também dando estrutura para que essas mortes sejam evitadas. A gente precisa de bons hospitais, a gente precisa de médicos preparados, a gente precisa de atendimento especializado, a gente precisa de disponibilidade de medicamentos e de outras estruturas que façam a manutenção da vida dessas crianças e das suas mães, né? Então, vamos pensar, com base na argumentação que a gente construir, vamos pensar como é que a gente vai conseguir resolver esse problema a partir dos problemas que a gente apresentou. Então, se eu falei que a mortalidade infantil está relacionada com esse problema, eu vou tentar resolver esse problema. Tomem muito cuidado para a argumentação de vocês não ficar desvinculada com a proposta de intervenção que vocês forem apresentar. Tudo bem, não vou ficar dando muitos detalhes sobre como fazer uma proposta de intervenção para que vocês tenham espaço para pensar sobre isso e construir uma proposta de intervenção sozinhos, praticar essa construção de propostas de intervenção. Mas seria mais ou menos esse caminho. Não só passar pela conscientização, de dar informação, de explicar para as mães o que precisa ser feito, mas também da estrutura física, dar alguma coisa palpável, dar alguma coisa concreta para que esse problema seja enfrentado. Tudo bem? Espero que tenha ajudado a clarear como é que a gente vai conseguir construir uma argumentação sobre esse tema. Escrevam. Tentem fazer uma redação sobre essa proposta que a gente acabou de ler e a gente se vê então na próxima análise de tema.